um jovem que é suspeito de assassinar um dos CEOs de uma grande seguradora dos Estados Unidos, mas ele se declara inocente dessas acusações. Hoje eu vim falar pra vocês o caso do Luigi Mangione. Olá pessoas, sejam muito mais bem-vindos a esse canal. Esse canal fala sobre casos criminais todo sábado a partir das 10 horas da manhã. Então, se você caiu aqui nesse canal de paraquedas, não sei o que você está fazendo que ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal aqui embaixo, deixe seu like. E se você já é inscrito nesse canal, seja muito mais bem-vindo nesse canal. Deixe seu like, comente também para caso que você queira que eu traga algum caso criminal, que eu vou tentar trazer o mais rápido possível. Mas hoje eu vim falar pra vocês um dos casos, assim, muito recente, que teve uma repercussão enorme. Não digo nem pela brutalidade do caso, mas sim pela brutalidade do que foi exposto. Tipo assim, abriu um debate gigantesco falando sobre a seguradora, sobre o roubo das seguradoras dos Estados Unidos, que isso a gente vê em muitas séries, muitos filmes, mas a gente, tipo assim, nunca meio que teve aquela sensação de algo real, sabe? Parece muito longe. E quando veio esse caso, esse assassinato, sabe, deu um alerta pra gente. Porque, pra quem não sabe, nos Estados Unidos não tem a saúde pública, não tem. É muito difícil até mesmo você conseguir uma saúde, tipo assim, de boa qualidade, tendo um preço barato. Porque, tipo assim, até onde eu sei, e eu já ouvi essas histórias de pessoas próximas que viajaram pra lá, assim, eram preços exorbitantes de diárias nos hospitais, de medicamentos, de ambulância. Enfim, é um preço, assim, fora de mão. E aí nós vamos ver um pouquinho mais sobre essa coisa, sobre quem foi Luigi Mangione. Mas então, chega de enrolação, chega de blá blá blá, sem mais delongas e simbora pro vídeo de hoje. Luigi Nicholas Mangione nasceu em Towson, Maryland, no dia 6 de maio de 1998, em uma família de ascendência italiana. Acho que dá pra imaginar, pelo sobrenome e também pelo nome, que ele era de descendência italiana. A família dele era uma família muito rica nessa região. Ele e suas duas irmãs tiveram uma educação muito boa, uma educação privilegiada, vamos dizer assim, já que eles tinham uma boa grana para essa área toda. Já que a família tinha alguns clubes de golfe, tinha também alguns resorts, fora também uma rádio. Ele foi a principal fundadora, foi uma das principais rádios dessa família nessa região ali, foi uma das principais rádios, ou seja, eles tinham uma boa grana. Ele frequentou a Gilmour School, uma escola particular apenas para meninos, e ele se formou como orador da turma em 2016. Ele também recebeu bacharelado em Ciência da Computação em 2020, numa universidade da Pensilvânia, e mais tarde ele recebeu o doutorado em Engenharia da Ciência da Computação pela mesma universidade, ou seja, o cara, ele tava, assim, seguindo pra ser um cara muito inteligente. Fora também que no seu currículo ele tinha uma especialização em matemática, ele estava pensando em fazer uma pós-graduação em inteligência artificial. Ele também trabalhou em uma empresa de games em 2020 até um pouco mais perto de 2023, mas em meados de 2023 ele saiu de uma outra empresa que ele estava trabalhando e até então ele estava desempregado. E a sua última residência conhecida foi em Honolulu, no Havaí. Mas assim, quem era o cara que o Luigi Mangione supostamente matou? Brian Thompson nasceu no dia 10 de julho de 1974 em Ames, Iowa. E ele era um dos dois filhos de Dennis e Pat Thompson. O seu pai, eu não sei se ele trabalhava ou ele era meio que dono de um silo de alimentos, ou seja, eu não consegui encontrar se ele era dono desse armazenamento ou se ele trabalhava, mas ele trabalhava nessa área mais de agricultura. Ele também se formou orador da turma em 1993 na South Hamilton High School. Ele mais tarde se formou em administração de empresas voltada para a contabilização dessas empresas em 1997. Ele ingressou na United Health Group em 2004, trabalhando em programas de seguros do próprio governo dos Estados Unidos. Ele trabalhou com a Medicare e também sobre seguros de vida de aposentados e pessoas de baixa renda. E em 2021, muito recentemente, ele foi nomeado CEO da United Healthcare e encarregado de liderar o crescimento global dessa empresa. E assim, sobre sua liderança, a empresa teve certo lucro, já que de 2021 até 2023, a empresa cresceu de 12 bilhões para 16 bilhões. É um aumento de 4 bilhões.
em menos, assim, de 2 anos. E na época da morte de Thompson, que é muito recentemente, a empresa que ele trabalhava era a maior das empresas de seguradora de vida dos Estados Unidos. Porém, em 2021, perto da sua entrada como CEO, a empresa começou a receber alguns olhares estranhos de outras partes, de outros hospitais. Em 2021, a American Hospital Association escreveu uma carta criticando Thompson por começar a negar idas a hospitais de emergência sendo não emergências, ou seja, a pessoa ia lá com esse coisa do tipo, de que emergência para usar o seguro-saúde e chegando lá não era emergência. Isso era o que o Thompson estava alegando e essa associação dos hospitais começou a notar isso como sendo uma quebra de acordo, vamos dizer assim. Porque como é que tu vai falar que uma coisa não é meio que emergência, né? É complicado. A empresa respondeu atrasando essa mudança que viria por Thompson, ou seja, mas ainda assim eles estavam com o plano de colocar essa nova mudança, de começar a cobrar essas visitas não emergenciais, colocaram mais pra frente. Porém, há sim relatos dessa taxa de negação das pessoas nessa parte de emergência aumentando muito. Tanto que essa taxa levou até mesmo a uma investigação do Senado dos Estados Unidos e também de uma revista que foi a ProPublic, que é uma revista popular lá dos Estados Unidos, começou a investigar o Thompson por esse desvio, vamos dizer assim, de verba. Mas assim, não se sabe tanta coisa. Praticamente toda a polêmica da vida dele é essa, sabe? Ele tinha seus filhos, mas assim, a sua vida não era muito explicitamente pública, não tinha muita coisa falando sobre, sabe, ele nas mídias sociais. Apenas essas coisas que, convenhamos, não é bom de se ter no seu currículo. Uma coisa que começou, talvez, a balancear novamente a empresa foi em 2023, novamente sobre a liderança de Thompson, que ele estava começando a prestar serviços dependendo do valor que você dava de pagamento. Tipo assim, se você pagasse mais no seguro-saúde, você tinha mais preferência. E convenhamos que isso não é muito bom, principalmente em um país como os Estados Unidos, que não tem saúde pública. Fora também que em 2024, ano passado, um grupo de bombeiros de Hollywood começou a acusar o Thompson, junto com os outros 2 presidentes executivos da empresa, a começar a dar informações falsas nos seus contratos. Ou seja, a empresa em si, não só ele, estava começando a entrar nos maus caminhos. Mas aí que vem a morte desse cara. No dia 4 de dezembro de 2024, Thompson estava em Nova York em uma reunião anual dos investidores da United Healthcare. Ele deixou o hotel Marriott, onde ele estava hospedado, para seguir até essa reunião, que ficava a pouquíssimas quadras, se não me engano, nem uma quadra direito da onde ele iria fazer essa reunião. Mas enquanto ele caminhava pela rua, na parte da manhã, por volta das 6h45, ele foi baleado nas costas e, assim, caiu morto já. Na câmera dá pra ver uma pessoa vestida de jaqueta, tipo um moletom preto, encapuzado. Mas, assim, dá pra ver levemente o rosto do criminoso nessa câmera. Ele foi baleado 3 vezes e nos 3 cartuchos que encontraram, meio que tinha umas palavras escritas dando a entender que foi um sinal meio que de vingança, um benfeitor, vamos dizer assim. As palavras eram atrasar, negar e depor. Ele chegou praticamente a ir no hospital, mas a partir das 7h12 daquele dia, ele já foi declarado morto. Mas é agora que vem a parte da investigação, que praticamente não houve uma investigação, eles encontraram o Luigi Mangione muito rapidamente. No dia 9 de dezembro de 2024, a polícia prendeu Mangione em um restaurante McDonald's em Altoona, Pensilvânia. A polícia foi até o local, prendeu Mangione, já que um dos funcionários ligou para a polícia, falando que um dos seus clientes tinha reconhecido o Mangione como uma possível pessoa que estava por trás daquele capuz que matou o Thompson. Quando a polícia chegou no local para prender o Luigi Mangione, ele estava abalado e muito surpreso, tipo, o que estava acontecendo ali. Mas assim, ele não resistiu muito, ele falou assim, não, tô surpreso, mas vamos lá. E também, obviamente, perguntaram para ele se ele tinha visitado recentemente Nova York, o que ele negou, mas descobriu-se que ele estava usando uma carteira de habilitação falsa. Ou seja, assim, né? Fora também que com ele foi encontrada uma pistola impressa em 3D e os cartuchos usados naquela espécie de pistola
correspondiam e muito com o que foi usado na morte de Thompson. Fora também que a polícia falou que, junto com o Luigi Mangione, foi encontrado um manuscrito de cerca de 250 palavras falando sobre o sistema precário de saúde dos Estados Unidos e como as seguradoras de vida queriam roubar dinheiro da população. Mas assim, não foi divulgado esse documento até o presente momento, que estamos falando do dia 13 de janeiro de 2025, até agora não foi. E até agora, assim, tá rolando o julgamento, mas não se sabe tanta coisa. Ele até agora se declarou inocente. Enfim, é um caso muito bizarro. Eu também não vou trazer essa parte do julgamento, eu vou deixar mais pra frente pra ver o que vai rolar, pra ver... Porque, assim, tem muita água ainda pra passar debaixo dessa ponte. É um caso que meio que um caso que vai ser dividido em partes, mas a segunda parte vai ser mais pra frente, quando realmente sair um ultimato sobre esse caso. Então, se inscreva no canal e aguarde aqui pra semana que vem a gente falar sobre um outro caso. E vamos lá. Tchau, tchau. Ah, e outra coisa. Deixe também o... Mas então é isso. Até semana que vem e tchau, tchau. Mas então, até semana que vem pra mais um caso criminal e tchau, tchau.